A sua casa cuida de você ou ela apenas abriga você? Quando vocês chegam até mim, que eu atendo as casas de vocês e depois a gente continua conversando, porque eu continuo dando suporte, né? Sempre depois de cada harmonização eu continuo dando suporte. Vocês deixam de ser clientes e vocês passam a ser moradoras da Casa Ouros. E isso faz muita diferença, porque assim a gente vai formando, né, uma comunidade, um conjunto de mulheres que entendem e vivem em casas onde a moradia faz sentido, né, onde morar bem, ter saúde, ter qualidade de vida, e isso faz toda a diferença. A sua casa, ela cuida de você ou ela apenas abriga você? Quando você chega em casa, você sente que a sua casa te cuida? Você sente que você está bem protegida, confortável? Você sente isso? E eu quero comentar uma coisa com vocês bem interessante, que essa semana fazem quase 50, 60 dias mais ou menos que eu fiz a cabala do meu escritório. Nossa, Lise, você trabalha com cabala há tanto tempo e você não fez a cabala. Não, é que não havia pedido para fazer a cabala, porque vocês sabem que eu respeito muito o pêndulo, né? Eu respeito muito quando eu faço uma reprogramação energética e o pêndulo pede para fazer alguma harmonização, assim como eu respeito para vocês, eu respeito para mim também. Então foi a primeira vez que eu reprogramei a minha casa e reprogramei o escritório. E aí pediu para fazer uma cabala da casa. Só que eu já tenho cabala da casa aqui dentro da minha casa, gente, eu acho que há uns 4, 5 anos mais ou menos. E aí agora pediu para fazer dentro do escritório. O escritório da Casa Olos, ele é dentro da minha casa. Não abro mão disso porque para mim é uma praticidade muito grande. Então pediu para eu fazer a cabala da casa aqui dentro do escritório. A cabala da casa você leva quase 40 dias. Mas o que eu quero dizer é que eu fiz a cabala e fiz o relatório, tudo certo. E ontem eu coloquei os adesivos. E a sensação que eu tenho, não é porque eu fiz e porque eu aplico, não, nada disso. A sensação, porque sentir é o meu corpo que sente, a sensação de proteção. É interessante isso, sabe? Porque eu já fiz experiência de colocar a cabala da casa e ficar sem. É uma sensação muito interessante isso, porque eu tive que fazer isso e para ver o que eu ia sentir, né? Porque eu apliquei a cabala, fiquei 2 anos, tirei tudo. E aí a sensação, quando eu tirei todos os adesivos de cabala da casa aqui de casa, a sensação é que tava todo mundo me enxergando. E agora, quando eu coloquei aqui no escritório, a sensação que eu tenho é de uma proteção incrível. A pergunta de hoje, né? A sua casa, ela cuida de você? E quando eu falo essa questão de cuidar, é uma questão de você se sentir protegida dentro de casa, de você se sentir bem, de você chegar em casa e sentar no seu sofá, enfim, de você fazer suas tarefas domésticas, aproveitar a sua casa. Você aproveita a sua casa sem olhar no relógio, você aproveita a sua casa lendo um livro, você aproveita a sua casa fazendo uma comida que você goste, ouvindo música, você convida teus amigos, você tem a tua família. Então, isso que é importante. Agora, tem uma outra questão, ou a sua casa somente abriga você. Tem uma grande diferença disso. E muitas vocês saem de casa às 7 da manhã e voltam às 7 da noite e entram para dormir, porque eu já fiz isso. Eu já fui uma Lise assim. E por isso que eu escolhi trabalhar em home office. Porque aqui eu me sinto segura para cuidar das casas de vocês. Essa é a diferença. E eu quero que vocês tenham essa possibilidade de sentir essa segurança, esse amor que a casa ela passa para vocês. E só é possível sentir isso quando você para, quando você respira e quando você sente a tua casa, quando você escuta a sua casa. Então agora, me responda, depois desse meu exemplo, desse meu estudo de caso, a sua casa cuida de você ou ela apenas abriga você? Então fica aqui comigo que a gente vai conversar mais sobre isso e lá no final você vai poder tirar as suas conclusões e quem sabe eu vou poder cuidar da sua casa para você ter essa sensação de um abraço. Sabe aquele abraço da pessoa de que quando você
não ver teus pais há muito tempo e que tu dá um abraço e tu se sente bem, protegida, tô em casa. É assim, é essa sensação de quando a casa cuida de você. Então, essa pergunta, ela mudou completamente a minha forma de fazer arquitetura. Porque eu descobri que existe uma enorme diferença entre morar em uma casa e ser acolhida por ela. Quando você chega em casa depois de um dia cansativo, qual é a primeira sensação que você tem? Quando eu me deslocava de uma cidade para outra para poder trabalhar, enfim, a gente saía de casa todo mundo super cedo e voltava para outra cidade somente para dormir. É uma sensação de que você não pertence àquele lugar. É uma sensação de que você está naquele lugar somente para entrar e dormir. É diferente de quando você consegue consegue viver dentro da sua casa, a sensação de que você consegue trabalhar, dividir os teus horários, dividir os teus espaços dentro do mesmo espaço. Porque nós mulheres, dentro da nossa casa, nós temos que ser mães, mulheres, esposas, empreendedoras, no meu caso, né, que eu trabalho em home office, empreendedoras, empresárias, filha. A nossa casa, ela nos proporciona muitas sensações, mas a gente tem que percebê-las, nós temos que senti-las, ouvi-las. E isso só é possível quando você se conecta com a sua casa. Hoje muitas pessoas investem muito dinheiro em uma casa, em um apartamento, mas investem pouco tempo em compreender como ela participa da vida da família. Uma casa que cuida das pessoas é aquela que favorece o descanso, o diálogo, a segurança, o acolhimento, a presença, a convivência. Ela não precisa ser grande, ela precisa fazer sentido. Quando eu entro nas casas de vocês para fazer as harmonizações, existe um antes e um depois. Existe aquela casa que era sem harmonização e a casa que era depois. E no decorrer do tempo, você moradora, né? Você já percebe a diferença. E essa semana foi incrível, porque duas moradoras, gente, elas estão fisicamente tão distantes uma da outra, tão distantes que uma está num país e a outra no outro país. E as duas estavam com as mesmas sensações de inquietude, de sensação de impotência, de tristeza. E eu reprogramei a casa de uma e o espaço comercial de outra. E eu disse para elas o seguinte: vocês têm que entender que os ambientes de vocês, eles estão reprogramados, eles estão vibrando numa outra informação, né? E se vocês não entrarem em sintonia com essa informação que a gente colocou, que vocês mesmas colocaram, vocês não vão conseguir sentir as casas de vocês e o mais importante, vocês não vão conseguir fazer com que a casa de vocês, o espaço comercial, ele te sustenta. Porque a casa, ela vai te empurrando. Quando a gente reprograma, quando a gente mexe, harmoniza o ambiente, eu harmonizo esse ambiente para você conseguir descansar, dialogar, ter segurança, ter acolhimento, ser acolhida pela sua casa. Para você estar presente conscientemente, como isso é tão complicado, né? Porque muitas de nós, a gente reage dentro de casa. Quando alguém quebra um copo, quando alguém faz alguma coisa que você não gostou, quando alguém, sei lá, diz uma palavra, uma atitude, ou quando até mesmo os nossos filhos não fazem as suas atividades conforme a gente pede. Então, é uma vez, é duas, e a gente reage. E quando você está presente conscientemente dentro da sua casa, você não reage. Você conversa. Você entende, você respira e você conversa. Somente isso é possível quando você está presente conscientemente, inteira, corpo, mente e espírito. Só que a energia das casas, elas estão tão bagunçadas, elas estão tão desequilibradas, que até mesmo para nós, gestoras do lar, conseguir lembrar que temos que estar presente dentro de casa conscientemente, já passou 2 dias. Então vejam, é muito importante essa questão de você saber se a tua casa
ela cuida de você, ou se somente ela abriga você. Sim, abriga. Um espaço, um abrigo para você dormir. Agora, é diferente quando você tem a tua casa que ela cuida, ela te abraça, você dorme bem, você conversa com as pessoas, com a sua família. Você pede ajuda e é ajudada, você distribui tarefas e essas tarefas são feitas. A casa mais organizada é aquela casa que menos se desorganiza. A casa mais limpa é aquela casa que menos se suja. Só que para viver numa casa, não tem, tem que achar o equilíbrio do meio. Principalmente quando você tem crianças. Vai bagunçar, vai desorganizar, vai tirar as coisas fora do lugar. Mas depois todos os habitantes daquela casa, eles se reúnem para colocar as coisas no lugar. Sem reações, sem brigas, sem confusões. Por quê? Porque eles entendem que aquele espaço, assim como ele deve ser vivenciado, sentido, ele também deve ser cuidado, organizado. E quando se harmoniza uma casa, essa informação ela vai começando a fazer parte do dia a dia. Isso é muito lindo de ver. Todas as casas que passam por aqui, elas começam a... É uma semente que é colocada dentro das casas de vocês, né? E começa a brotar. E aí a vida de vocês, no início vocês sentem aquela confusão, né? Vocês sentem aquela, meu Deus do céu, meu Deus do céu, o que é isso que está acontecendo? O que é isso? Está mudando tudo e eu não sei o que está acontecendo. A minha casa nunca foi assim. Às vezes aparece até alguns problemas. Às vezes aparecem algumas situações inesperadas. Sim, porque para arrumar, para você ter a casa dos seus sonhos, quando você reforma, você desarruma. Você reforma e depois fica tudo arrumado. Quando a gente mexe no campo da energia de uma casa, é a mesma coisa. Vai desajustar para reajustar da melhor forma possível. E isso é tão maravilhoso, porque depois que passa algum tempo, eu noto que vocês, né, vocês moradores da Casa Olos, vocês dizem, Lise, aconteceu isso na minha vida. Lise, eu saí para jantar com meu marido, nós nunca saímos para jantar. A gente saiu para viajar no final de semana, a gente nunca saiu para fazer isso. Fazia anos que eu não sentava e conversava com meu marido, fazia muito tempo que meu marido não conversava com os filhos, mesmo sendo de uma certa forma intempestiva. Porque muitos dos homens, enfim, tem suas exceções, se vocês sabem disso, eles têm uma certa dificuldade de conversar, porque eles são muito reativos, e isso é devido à energia yang deles, né? E nós mulheres somos mais de colo, de compaixão, devido à nossa energia yin ser mais elevada. Então vejam, acontecem situações, às vezes, que vocês se sentem agora, meu Deus, por que eu fiz a harmonização da minha casa, mas minha casa virou de pontas cabeça. Aí de lá de um tempo, vocês chegam pra mim e dizem, meu Deus, Liz, você não vai acontecer. Aconteceu tanta coisa boa aqui em casa, tantas coisas boas na minha vida que eu tô impressionada. Só que em momento algum vocês lembram que a gente arrumou para que isso fosse possível. Então, quando a casa cuida de vocês, é que ela vai fazer esse ajuste. Ela vai fazer essa organização. Ela desorganiza, a gente reprograma isso. Então, para reprogramar, precisa limpar, precisa tirar as sujeiras debaixo do tapete, debaixo da cama. Essas sujeiras que estão no passado, essas coisas que nós não falamos, esses sentimentos que estão guardados, isso tudo vai vindo à tona. E ainda mais na época em que estamos. O planeta está passando por esse momento de se reorganizar, de se reestruturar, de se revitalizar. Uma outra coisa que me chama muito a atenção, pelo fato eu já sou formada há muito tempo, né? Eu já sou formada há mais de 20 anos. E eu sempre fico intrigada quando as pessoas falam arquitetura de luxo. O que é arquitetura de luxo? E aí eu fico perguntando, sabe? O que é arquitetura de luxo? Para mim, arquitetura de luxo não é ostentação. Eu gosto de dizer que a arquitetura de luxo, ela é luxo quando ela não tem ostentação.
Para mim, luxo é uma casa onde conseguimos dormir 8 horas com tranquilidade. É uma mesa onde a família consegue conversar. É um quarto que favorece o descanso. É uma casa onde os filhos se sentem seguros. É um ambiente que apoia a nossa saúde física e emocional. Isso é a arquitetura de luxo. Então, a arquitetura de luxo, de ostentação, é você ter uma casa onde você tem saúde. Você já viu um ambiente, já conheceu algum ambiente onde as pessoas não ficam doentes? Onde as pessoas dormem bem? Onde as pessoas conversam? Você já viu um ambiente assim? Isso é arquitetura de luxo. Porque você pode comprar um tapete dos seus sonhos. Eu vou dar um exemplo aqui, né? Todas as nossas conversas eu sempre dou uns exemplos assim. Você pode comprar um tapete caríssimo, persa, todo lindo, e ele pode estar colocado na sua casa, onde ele vai interferir no fluxo da saúde da sua casa. Você comprou um tapete vermelho, persa, mas ali, segundo a tradição do Feng Shui tradicional, o vermelho ele vai deixar a sua casa, nesse setor que ele está, doente. Aí vocês ficam doentes e vocês não sabem por quê, ou vocês não dormem e vocês não sabem por quê. Então, o luxo, temos que analisar muito bem o que significa essa palavra dentro da nossa casa. Você permite esse luxo que não tem um conceito benéfico para você? Você permite esse luxo que a única questão relevante é o modismo, as páginas da revista? Então, até onde o luxo pode entrar na nossa casa? Até onde a gente considera algo luxuoso? Porque para mim, luxo é eu dormir 8 horas por noite. Para mim, luxo é eu sentar na minha cozinha, fazer uma boa refeição, com comida de verdade, preparado aqui na minha casa. Eu sei os temperos que foram colocados, eu sei o que foi usado, sentir o cheirinho de preparar a comida. Cada um vai fazendo as suas tarefas para que o almoço fique pronto. A gente conversa, a gente se desentende, é lógico que sim. Mas isso faz parte, porque é através das dificuldades, através desses desentendimentos que a gente cresce. Porque não é o desentendimento que nos faz crescer, não. É como a gente resolve isso. É ter o sentido, a tua questão de presença para resolver esse desentendimento. E não reagir. Então, as casas, elas revelam muito sobre as famílias de vocês. E com o tempo eu percebi que a casa revela muito sobre quem mora nela. Ela mostra os hábitos, as prioridades, as rotinas, as relações. E também mostra aquilo que precisa ser transformado. Aqui você pode transformar. Aqui, quando você quer mudar a sua casa, quando você quer harmonizar, você começando pelo ambiente, você consegue chegar, você consegue atingir a todos os moradores. Então vejam, a casa não é um prêmio nem um castigo. Ela é uma sala de aula. É aqui que se aprende. É aqui que se aprende a pedir com licença, por favor, muito obrigado, desculpa, sinto muito. É aqui que se aprende a não fazer barulho enquanto os outros querem dormir mais cedo. É aqui que se aprende quando um quer ler e o outro quer assistir televisão, então eu vou respeitar. Mas a cozinha, ela é a melhor sala de aula dentro de uma casa. Sabe por quê? Você aprende química, a misturar os ingredientes. Você tem gestão financeira, porque você tem que saber o que você compra, aonde você compra, o quantitativo, quanto tempo isso vai durar, quanto tempo a validade dos produtos, quanto tempo, como armazenar, como guardar, como organizar. Você tem um aprendizado sobre organização espacial detalhada. Porque se você não tem uma cozinha muito bem projetada, com organização espacial, a pessoa que vai cozinhar, ela vai começar a se irritar, porque ela vai ver que não está no fluxo. Dentro da arquitetura, a gente tem um triângulo para projetar, que é o triângulo a pia,
o fogão e a geladeira. Esse triângulo tem que conversar. Você tira o alimento da geladeira, você lava ele na pia e você cozinha no fogão. Então isso tem uma ordem. E engraçado que essa ordem, ela é o cérebro, né, da pessoa que está usando esse ambiente, esse setor, ele faz isso automaticamente. Que aqui não é somente a Liz, arquiteta, que está falando. Eu sou mãe, eu sou mulher, eu sou esposa, sou empreendedora, eu sou gestora do lar, gestora da minha casa, amo cuidar da minha casa, da limpeza da minha casa. Já estou organizando o que eu vou fazer amanhã. Então a cozinha, ela é uma escola dentro de casa, é onde você consegue ensinar teus filhos a química. Você tem que saber que tem organização de talheres, dos pratos, dos copos, aonde que se coloca cada coisa, em qual lugar. No apartamento antigo que eu tinha, a minha cozinha era uma cozinha corredor, sabe? Aquelas cozinhas que você entra de frente e sai de ré. Aqui em Balneário é cheio disso. E aí eu reformei todo o apartamento e a gente abriu a cozinha, integrou ela e tal pra ficar, porque o apartamento era pequeno. Mas aí a gente descobriu que não era legal integrar tudo, porque meu marido cozinha muito e enfim. Então isso é o nosso pré-requisito, que cozinha pra nós tem que ser fechada. Só que o que eu quero dizer pra vocês é que na reforma da cozinha que eu fiz, ela era pequena, mas ela funcionava. Ela funcionava. Lá tinha cada coisa no seu lugar de acordo conforme você ia precisando. Então, o armário dos alimentos, ele não ficava no meio do fluxo do corre-corre, daquele triângulo que eu falei pra vocês. Da pia, do fogão, quer dizer, da geladeira, da pia e do fogão. As panelas, uma coisa que me deixa irritada é quando colocam gavetas de panela embaixo da pia. Isso não funciona. Porque a pessoa que vai lavar a louça e tem alguém que está cozinhando, a pessoa que lava a louça vai estar sempre sendo incomodada por aquela que precisa pegar as panelas. Isso é organização espacial. E aí, se eu não projetar muito bem uma cozinha, a pessoa que vai usar, ela vai começar a se irritar a fazer a comida. Ao se irritar fazer a comida, a pessoa que come, o que vocês acham que ela vai comer? Só a comida? Ou ela vai comer essa informação energética que foi no preparo da comida? Pois é. Então a cozinha, além de você ter todas essas aulas de química, de organização espacial, você tem aula ainda de gestão financeira. Olha que coisa mais incrível. Você quer ensinar uma aula de gestão financeira completa? Leva seu filho para a cozinha, faça a lista de mercado e depois leva ele no mercado junto. Porque vocês vão ter que fazer o mercado, ele vai ter que saber onde que estão os produtos, colocar corretamente no carrinho, não pode ser jogado. Depois ele tem que passar isso no caixa. Depois tem que chegar em casa e colocar, armazenar os produtos, cada coisa no seu lugar, o que é na geladeira, o que é no freezer, o que é no armário. Então, como aproveitar a casa para que ela ensine? Porque a casa, sim, a casa é uma escola, gente. A casa é uma escola, a casa ela precisa te abraçar, você tem que se sentir muito bem dentro dela, você tem que dormir dentro da sua casa. Você não, o que tem de clientes que chegam para mim e dizem assim, Lizzy, eu teve uma cliente que eu atendi e ela disse assim, ó, desde que eu entrei nesse meu apartamento novo, eu não consigo dormir na minha cama, eu durmo no sofá da sala. Aí eu atendi o apartamento dela, a gente fez a reprogramação, fez a geobiologia. Na geobiologia a gente descobriu o que tinha. É uma série de situações que quando eu entro nas casas de vocês, gente, o meu coração transborda de tanta emoção, porque eu amo cuidar das casas de vocês. A casa, ela não é um prêmio e ela não é um castigo. Ela é uma sala de aula. Quer ver uma coisa, uma situação bem interessante? Vocês conseguiram entender a diferença de arquitetura de luxo? Arquitetura de luxo não é arquitetura de capa de revista. Sabe por quê? Porque olha só, clientes que chegam agora, no mês de setembro, qual é a decoração que vai estar nas capas de revistas de decoração? A cor azul, a cor branca, que é a questão do mar, a questão do verão. Aí quando vem inverno, qual é as cores que vem na decoração? O marrom, o bege, como é que é aquela outra cor, aquele vermelho, aquele vinho? Vejam, nem todas as casas vão aceitar esse tipo de decoração, porque cada casa é única. Assim como nós.
Tem pessoas que ficam bem de vermelho, tem pessoas que ficam bem de branco, tem pessoas que ficam bem de preto. A nossa casa é igualzinha. Se você se vestir, vou dar um exemplo, de preto todo dia, você vai conseguir se sentir bem? Todos os dias, para dormir, para trabalhar, para ficar em casa, você vai conseguir se sentir bem? Vai ter momentos que sim, vai ter momentos que não. A nossa casa é igual. Ela é um organismo vivo. Então a nossa casa, ela precisa, olha, as casas, elas revelam tudo sobre a família de vocês. Elas revelam o seu jeito de ser, a rotina de vocês, a prioridade, as relações. Quando as cozinhas, elas não são muito utilizadas, é notável que não existe muito essa conversação familiar, essa ajuda mútua. Porque aqui em casa eu sempre digo, gente, aqui em casa não é minha casa, não é do meu marido, não é da minha filha, aqui em casa é uma comunidade, todo mundo tem que fazer a sua parte, senão não funciona. E como a Casa Olos, ela observa todos esses cuidados, né? Como que eu vou trabalhando isso para que a sua casa te abrace? É tão, sabe a sensação que assim, ó, isso que ainda aqui em casa, gente, eu não consegui fazer tudo que eu quero. É muita coisa que eu quero fazer. Mas eu tô dizendo assim, ó, no âmbito do Feng Shui, porque, gente, eu vou explicar depois. Eu não consegui fazer tudo que eu quero. Mas uma coisa que eu digo pra vocês é o seguinte: toda semana eu reprogramo a energia da minha casa, psiquicamente. Toda semana. Ativo a cabala da casa toda semana. A sensação de agora, porque eu lembro da minha sensação de quando eu entrei aqui a primeira vez. Eu lembro disso. Eu disse já pra vocês em outros momentos que aqui em casa é um laboratório. Meu termômetro de ambientes, que são os copos, vocês já sabem disso, né? Com água e sal grosso, que isso é uma reação química, então eu vou prestando atenção no que está acontecendo aqui. Como é que está o campo energético da minha casa? Porque o termômetro, ele vai me dizer, se houver reação química entre a água e o sal grosso, que fica aquela crosta toda, acontece aqui, é lógico que sim, né, gente? É lógico que é uma casa normal, nós somos seres humanos, pessoas normais. Mas aí eu sei o que fazer. Aí eu vou investigar o que aconteceu naquela semana, se aconteceu um problema no trabalho, problema de escola, problema que não damos atenção a alguma coisa, alguma situação que a gente não conversou, alguma coisa, aí eu investigo. Então assim, ó, quando eu comecei a observar isso nas casas, que pra mim, gente, é sério, pra mim fazer projeto arquitetônico, fazer um projeto de reforma, é muito fácil. Pra eu sair com você, escolher toda a decoração, é muito divertido. É muito fácil. Nossa, é maravilhoso sair em loja de decoração e dizer, ó, compra esse, compra aquele lá, compra aquilo ali. É maravilhoso. Agora, para eu saber aonde, o que, de que forma, qual a quantidade, qual as cores, qual a forma, onde colocar, de que forma colocar, por quanto tempo, na sua casa é totalmente diferente. Fazer um projeto usando o Feng Shui, eu sei aonde vai o amarelo, onde vai o vermelho, onde vai o azul, onde vai o bege, onde vai o branco, onde vai o dourado, onde vai as formas redondas, onde vão as quadradas, aonde abrir toda a janela, cortina, abrir tudo, aonde não, deixa uma cortina com tecido fino, deixa sempre fechado. Pois é. Aonde colocar uma drusa de ametista, aonde colocar uma drusa de quartzo incolor, aonde colocar um óleo de alecrim, aonde usar uma decoração redonda, a mesa, que formato a mesa da cozinha, onde é melhor eu dou... Gente, isso é muito importante. Aonde eu coloco a cabeceira da minha cama para dormir. Isso o Feng Shui faz. O Feng Shui trabalha com fluxos, com vento, o fluxo do ar, fluxos de movimento, yin e yang, posicionamento dos móveis, da decoração interna, todo o projeto de interiores é norteado pelo Feng Shui. Por quê? Porque ele é cálculo, gente. São 278 tipos de cálculo, onde eu trabalho com bússola, a data de nascimento de vocês e o ano de nascimento da sua casa. Aí eu vou ver as posições. O que são as posições? Porque eu tenho que harmonizar você, o homem, a Terra, que são as posições norte, sul, leste, oeste, e o cosmos. O que é o cosmos? A posição que a gente chama das estrelas. É como se fosse fazer um mapa astral da sua casa. Só que aí, se você faz uma intervenção física,
que é trabalhar com toda essa parte de organização espacial, das cores, das formas, das posições. Então, o Feng Shui tradicional não é achismo. Não tem nada a ver com porta de entrada, de colocar baguá em porta de entrada. Não tem nada a ver com posicionar baguá na planta baixa. Nada disso. Inclusive, para mim, isso é uma outra técnica. Uma outra técnica. Feng Shui tradicional milenar é analisar fluxos, formas, cores, posicionamento. E a minha casa tem que me sustentar. A minha casa eu tenho que entrar em casa e me sentir bem. Se eu tive um dia péssimo lá fora, a minha casa tem que me reenergizar. Ela precisa me sustentar, ela precisa me abraçar. Gente, a função básica de uma casa, se vocês sabem o que é proteger a nossa cabeça para dormir 8 horas por noite. Vocês sabiam disso? Isso é luxo. Isso é arquitetura de luxo. Arquitetura de luxo é você saber que... Gente, eu vou dar conteúdo de curso. Conteúdo de curso decorando com Feng Shui. Arquitetura de luxo é você saber que o seu colchão de mola, a mola é como se fosse uma antena de rádio. Ela capta tudo, que toda essa frequência do ambiente, seja boa ou não boa, não interessa. Ela é uma antena de rádio. E essa antena de rádio dentro do colchão, adivinha para qual corpo ela vai emitir o que ela está captando? O seu. Então, isso é entender, escutar, analisar, sentir, ouvir as casas de vocês e passar para vocês a informação que vai beneficiar a tua saúde e da tua família, que vai beneficiar a tua harmonização familiar, que vai beneficiar vocês. Isso é Feng Shui tradicional. Quando eu falo de reprogramação energética de ambientes, eu vou reprogramar a energia. O que é energia? Informação. Quem que produz a informação dentro de casa? Você, minha querida. Com o que tu pensa, com o que tu sente, com o que tu fala, conforme você age, a forma que você age dentro de casa, as tuas reações, a tua falta de estar posicionada conscientemente no aqui e no agora para prestar atenção em cuidar com o que você vai falar, cuidar com a forma que você vai ser, que você vai fazer aquela determinada tarefa. Então, quando eu faço reprogramação energética, que vocês vêm com aquela lista dos desejos, Liz, eu quero reformar minha casa, Liz, eu quero que a minha família converse mais na hora do almoço, eu quero agora começar a fazer o evangelho, todo mundo tá me perguntando, né, eu já falei em outros momentos, de fazer o evangelho no lar. Liz, eu queria tanto que a gente fizesse uma oração de agradecimento, mas ninguém quer fazer comigo. Liz, eu preciso de ajuda nas tarefas de casa, ninguém quer me ajudar. Então, vocês vêm com uma lista assim, ó, desse tamanho, dos desejos, né? Eu digo que eu sou igual uma lâmpada mágica, aquela de Aladim, que vocês vão me passando as listas e eu vou reprogramando. Aí você pergunta, será mesmo que isso funciona? Pois eu lhe convido a testar na sua casa. Tenho certeza disso. Funciona. Sabe por quê? Porque se usa métodos de radiestesia para fazer a leitura da planta baixa da sua casa, porque eu não vou até a sua casa. Você me dá a sua planta baixa. Eu faço a leitura da energia com pêndulo. Antigamente, se fazia com varetas, né? Para procurar água que se usa na geobiologia. Hoje a radiestesia é com pêndulo. Então, faça essa leitura, vê o que está acontecendo, porque ela capta tudo, gente. É maravilhoso. Se faz a leitura, se limpa toda essa bagunça desorganizada, vamos dizer assim, né, dessa confusão que é essa informação dentro das casas de hoje, porque são 4, 5 mundos embaixo do mesmo teto. E depois eu envio a informação nova através do psiônico. Sim, psiônico. Eu envio essa informação seguindo a lista de desejos de vocês. Eu sou 50%. E vocês são os outros 50%, porque sempre tem tarefa de casa para vocês. Gente, se você quer sentir na pele essa emoção, lhe convido para reprogramar a energia da sua casa. Eu tenho certeza absoluta que vai mudar a sua casa. Absoluta. Geobiologia. Geobiologia é uma das técnicas que todo mundo deveria... É ciência isso, né? A geobiologia é muito antiga, aproximadamente 5.000 anos. Na França se faz muito, na Espanha, países orientais. Para vocês terem uma noção, na Europa, muito antigamente, né? Antes de se construir, antes de se aprovar um projeto na prefeitura, se fazia estudos de geobiologia.
Só que eles não tinham, na época, pêndulo, né? Eles usavam vareta. Então, quando a vareta entortava, é que ali a energia não era boa para dormir. Podia ser que tinha água, veios de água subterrâneo, ou colunas cosmotelúricas, que são gás tóxico que vem do centro da Terra, e isso é cancerígeno. Enfim, então eles faziam esse estudo e aí sim se aprovava o projeto para iniciar a construção. Vocês sabiam disso? A geobiologia ela vai analisar abaixo da Terra. Geo, terra, bio, vida, logia, estudo. Então ele vai fazer um estudo da vida da Terra, lá embaixo. Eu gosto de dizer uma frase muito interessante para a geobiologia. Os olhos não veem, mas o corpo sente. Nós somos 70% de água. Se você pegar um prato, colocar água e você bater na mesa onde está esse prato, a água, ela vai trepidar, ela vai mexer. O nosso corpo é igual. Sabia disso? Se tiver um veio de água subterrânea, um rio subterrâneo, a 200 metros abaixo da terra, o teu corpo, as tuas células, as moléculas, elas vão sentir. Aí elas vão mandar informação para o teu cérebro, dizendo que ali tem movimento. Então, se ali embaixo tem movimento, o meu corpo também vai ficar em movimento. Aí o que acontece com você? Você não dorme. Pois é. Se tiver uma massa de água parada, é como se fosse um lago embaixo da terra que a gente não enxerga, uma massa de água parada, tá? Como se fosse, sei lá, um lago muito profundo, parado, um bolsão de água que a gente chama, embaixo da sua casa, sei lá, 700 metros abaixo da sua casa, ou para muitos prédios, eu vou dar um exemplo mais fácil de vocês entenderem, que tem caixas d'água cisterna, né, abaixo, e que tem caixas d'água em cima. É uma massa de água parada. O que acontece? A gente vai ficando sem força. Porque a água, ela é pesada, então ela puxa, e aí você fica com má vontade, você não consegue estudar, você não consegue ler, você começa a não ter vontade de fazer nada. Pois é. O teu organismo, ele funciona numa velocidade baixa, então quando você começa a reter líquidos, lembra do que eu falei? Os teus olhos não veem, mas o teu corpo sente. Cabala da casa, gente, é algo maravilhoso. Eu dei um exemplo aqui no início da nossa conversa de hoje, para vocês entenderem a cabala da casa. O nosso corpo, ele tem 7 chakras principais, né? Vocês já sabem disso. Quem assiste as nossas conversas aqui são muito inteligentes. Então, nós temos 7 chakras principais, né? Que são centros de força. Então, é ali que se capta toda a informação de quem a gente fala, com quem a gente interage, do que a gente come, do que a gente sente, do que a gente pensa, do que a gente fala. E a nossa casa também tem chakras. Então, só que na nossa casa a gente respeita a árvore da vida, que são 10 bolinhas, sefirot. E esses chakras, essa árvore da vida, eu coloco em cima da sua planta baixa. Da sua casa, né? E aí eu alinho ela com o sol nascente, com o leste. E a partir daí se ativa os chakras da sua casa. Para você entender melhor ainda, sabe projeto elétrico que você acende a luz? A luz, essa luz aqui? Pois é. Você não enxerga os fios, porque eles estão dentro das paredes. Mas você sabe que tem um interruptor, que tem uma lâmpada, que tem uma tomada. Só que você não enxerga os fios. A cabala é a mesma coisa. Você vai fazer um novo projeto energético dentro de casa. Só que ele vai ter uma função, que é a função da árvore da vida. É como se a gente recebesse, captasse essa informação do sol e fortalecesse a árvore da vida, porque a gente pega essa energia do sol de manhã e a gente vai nutrindo todos os chakras da casa. Então a gente vai fazendo esses caminhos, né, que são os 22 caminhos da árvore da vida, né? Então nós vamos fazendo isso e vai criando esses caminhos dentro da sua casa. E aí você vai fazendo isso, vai ativando a cabala da casa, como se você fosse fazer um reiki em você vai fazer na sua casa, porque você vai ter que ligar o interruptor. Pois é. Se você não ligar o interruptor, não acende a luz da sua casa. Se você não ativar os chakras da sua casa, não acende a luz. E eu vou dizer para vocês, antes de eu fazer isso nas casas de vocês, eu coloquei na minha casa primeiro. E só depois de um ano
que eu comecei a fazer a cabala da casa para as outras casas. Por quê? Porque eu precisava saber que isso ia acontecer. Por exemplo, quando eu fiz a minha cabala da casa, eu quis fazer ela de uma forma diferente, eu quis fazer ela mais rápida do que 40 dias. Gente, a gente começou a ficar sem ar aqui dentro de casa. A gente começou a ver que as coisas estavam mexendo muito rápido. Aí eu disse, entendi. Aí aqui do meu escritório eu demorei mais, eu fui mais tranquila, eu fui percebendo umas coisas, errei para fazer a minha cabala, fui ver por que eu errei, qual sefirá que eu errei, então o que esse erro estava me mostrando. Sim, porque, gente, é como eu falei, meu ambiente é vivo igual a vocês, eu tive que, eu também tenho que aprender aqui dentro, então tudo que eu aprendo aqui me fortalece para eu entender o que acontece nas casas de vocês. E numerologia do imóvel. Eu sou uma estudante de numerologia cabalística há muito tempo, né? E quando eu comecei a estudar numerologia cabalística, que tem a ver com a árvore da vida, gente, tudo está interligado. Tudo interliga, assim, é uma comunidade essa harmonização. Quando eu comecei a estudar na numerologia cabalística, que eu fiz mais de 100 mapas pessoais de numerologia cabalística, eu disse, gente do céu, que eu tenho que levar essa informação para ambientes. E passou o tempo e eu disse, como é que eu vou traduzir isso para a linguagem do imóvel, né? E aí eu comecei a analisar todos os endereços das pessoas que eu tinha feito o mapa de numerologia pessoal. E eu comecei a prestar atenção que as pessoas que tinham um certo número de expressão que está correlacionado à sua escolha de trabalho, a sua missão aqui, né, com o que vai trabalhar, e também as suas lições de vida, os seus ciclos, né, quem faz mapa de numerologia, enfim. E eu comecei a prestar atenção que as casas, o número que está na porta da sua casa, ela é uma lição a se aprender. Então, a pessoa que tem, por exemplo, um número meu Deus do céu, vamos dizer aqui, nossa, um número de expressão 7. Que o número de expressão 7 é aquela pessoa que engole conhecimento, ela precisa estudar, ela quer buscar mais, ela quer saber mais. E ela tem uma ânsia por conhecimento. E aí, a pessoa que tem o número 1 na porta de casa é aquela que já tem o 7 no conhecimento no mapa pessoal. Então ela vai sozinha, porque o número 1 não espera ninguém, vai sozinho. Só que ao mesmo tempo que isso é bom, isso tem que ter um certo cuidado, porque sozinho você não pode usar os outros como escada, você não pode passar por cima de ninguém. Então tem um aprendizado, sabe? E adivinha, sempre a pessoa, você está morando na casa certa, no lugar certo, na hora certa, e você tem a lição certa para aprender. Agora, quando você não quer ser escolhida, porque a gente é escolhida pelos ambientes que mora até você saber a informação de que existe, quando você faz como é que eu chamo isso? Uma harmonização prévia de Feng Shui para saber qual ambiente é melhor para mim, que é mais próspero, que é mais saudável, que eu vou ter menos perrengue lá dentro, que vai ser um ambiente que tem abundância de dinheiro, enfim. Aí você passa a escolher. Até então você é escolhido. E eu acho tão incrível isso, porque eu trabalhando, né, a Casa Olos trabalhando com esse cuidado, com essa energia dos ambientes, eu gosto de dizer o seguinte, ó, você pode ir com a roupa nova, com a roupa velha, você pode ir toda de preto, toda de azul, não importa quando tu for escolher um imóvel, o que importa é o que está no teu coração e na tua alma, porque tu vai entrar com a mesma, o ambiente, a terra, a construção, ela sente o que está na tua alma e no teu coração. E aí a conexão acontece. E adivinha quem é que tem o poder de decisão de dizer eu quero aquela, eu quero essa, aquela lá eu não gostei? É você, gestora do lar. Os homens vão junto, os homens opinam, mas eles não decidem nada. São vocês. E eu falo isso porque eu fiz isso. Eu já contei pra vocês que, né? Inclusive, nesse vídeo está no YouTube, que quando eu cheguei aqui embaixo, eu disse pro corretor, moço, é aqui que nós vamos morar. Eu só vou subir pra saber como é que a planta baixa, mas é aqui. Eu nem sabia os tombos que a vida ia me dar morando aqui, o que eu ia aprender, nem sabia que eu ia chegar até aqui. E graças a Deus eu escolhi aqui, porque só assim eu pude estudar a quantidade de conhecimento que eu busquei para conseguir agora harmonizar as casas de vocês. Então, fazer com que a casa participe positivamente da sua vida e de quem mora nela
É uma das funções da Casa Olos. Eu gosto de dizer que a Casa Olos, ela cuida da sua casa para que ela cuide de você. E como sempre, no nosso final da nossa conversa, eu já vou dizer, pegue papel e caneta, porque eu vou deixar perguntas para vocês analisarem isso, responderem com calma. Se vocês quiserem responder, entrar em contato comigo, enfim, sintam-se à vontade. Pergunta: em qual ambiente da sua casa você realmente descansa? Próxima pergunta: existe algum espaço onde a minha família se reúne? A próxima pergunta: minha casa favorece o diálogo ou cada um vive isolado? Já comentei aqui, as casas silenciosas são as que mais adoecem. Próxima pergunta: o que faz minha casa cuidar de mim? Olha que interessante isso. O que faz minha casa cuidar de mim? Próxima pergunta: o que ainda precisa ser transformado? O que não tá legal? É uma questão assim, ó, de você saber que você tem um fluxo dentro de casa. Você entra, você tem que ir até a cozinha quando você chega do mercado, você tem que tirar o seu calçado da rua, trocar por um calçado de dentro de casa, né? E a gente tem um circuito que conforme nós chegamos da rua, se chegamos com compras, nós entramos de uma forma em casa. Se chegamos sem compras no mercado, a gente faz um outro percurso. Talvez a maior mudança que possamos fazer em uma casa não seja trocar os móveis. Talvez seja mudar a forma como nos relacionamos com ela. Porque uma casa bonita encanta os olhos. Mas uma casa que cuida das pessoas transforma vidas. E é isso que eu busco todos os dias através da Casa Olos. A Casa Olos cuida da sua casa para que ela cuide de você.